O anime começa com o protagonista que estava lutando contra vários soldados. E o protagonista é chamado de Deus dos Cadáveres, e ele estava lutando contra os soldados da igreja. Mas aparece um homem muito forte que vai para cima do prota e causa uma grande explosão. Depois o prota acorda em outro lugar, com o seu corpo diferente, e a voz dele não saía. E para ele aquele lugar era muito estranho. E quando o prota sai para fora, aparece um drone. Então o homem fala no telefone que o corpo não está mais no beco e o garoto estava vivo. Depois o prota se pergunta onde ele está e percebe que tem muita gente. E as crianças parecem saudáveis e animadas. Então ele fala que ali é uma terra pacífica. Depois o prota pensa no que vai acontecer com aquele país, porque ele não sabe como voltar, mas ele espera que aquele país tenha um futuro. Depois aparecem dois policiais, mas o prota não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Mas depois o prota puxa informações do cérebro daquele corpo. Mas depois aparece uma garota que puxa o prota para um beco. Então a garota pergunta para o prota se ele lembra dela. E ela fala para ele que seu nome é Misaki. Então a garota vira o prota de cabeça para baixo. E ela fala que está examinando o corpo dele. E ela abraça o prota para ver se ele estava quente. E ela fala para ele não se preocupar, que ele não é um fantasma. Então o prota agradece ela. Mas Misaki fala que ele não precisa agradecer, porque ela irá matar ele e ela fala que aquilo no pescoço dele foi ela que fez. E ela fala que não entende como ele está vivo, então o prota começa a correr. Depois o homem que estava controlando os drones fala que o garoto só tem 16 anos e mandaram matar ele. E ele fala que raio surpreende da Misaki está pensando. Depois o prota fala que não adianta, fugir é tudo o que ele consegue fazer. E ele se pergunta que terra é essa que ele quase não sente presença de espíritos. E o corpo dele quase não tem mana. Depois a garota aparece e fala que acabou o tempo de brincar de esconde-esconde. E ela joga várias facas no prota e ele desvia. Então a garota fala que é a primeira vez que alguém desvia das facas dela daquele jeito. Mas o corpo do prota não estava acompanhando os movimentos. E o prota corre e a garota acerta uma faca na perna dele. Então o prota tira a faca da perna e joga na garota, mas ela desvia. E a garota fala que já matou vários assassinos, mas nunca se sentiu intimidada antes. Depois o prota se pergunta que lugar era aquele onde ele estava. Então a garota aparece e fala que lá é um lugar de execução. E ela fala que há rumores que tem muito fantasma por ali. Então o prota mesmo com aquele corpo ele consegue ver os fantasmas. E o prota fala para a garota para ela dar mais valor à sua vida. Então a garota vai para cima do prota, mas o prota invoca uma mão gigante que atravessa a barriga da garota. Depois no outro mundo o homem fala que não sabe se ele cumpriu o seu trabalho. Depois o prota fala que está sentindo sua mana e ele agradece a garota, por causa que ela trouxe ele naquele lugar, e que talvez ali ele consegue uma vida pacífica. E o prota fala que agora de fato parou de brincar de pega-pega, e agora ele não vai mais fugir, e agora em diante ele vai brincar de ceifador em um jogo da morte. Depois o prota fala sobre seu passado, que aqueles que vieram da sombra desde que nasceram é portadores dos olhos do mal, e jamais terão uma vida pacífica. E depois que o pai do prota vendeu ele para os feiticeiros, ele foi para o campo de guerra como necromante, até que um dia o reino caiu, e o prota sempre desejava paz. E quanto mais ele desejava paz, mais distante ficava. Então ele esperou décadas e séculos, mas ele não podia morrer de uma forma natural, e ele esperou a vinda de quem pudesse matar ele. E assim a arte secreta da reencarnação foi um sucesso. Por isso que o prota não queria morrer assim, sem entender o que está acontecendo. Mas quando o prota percebe, a garota já tinha morrido. Depois vemos o passado da garota, que depois que ela matou o garoto, ela iria pular de um prédio. Mas depois o homem liga para ela falando que o garoto estava vivo. Depois disso a garota acorda e o prota fala que funcionou. E a garota pergunta se ela tinha voltado à vida. E o prota fala que ela não reviveu, ela renasceu por magia. Depois aparece uma mulher que se chama Kuraki, e ela fala que a garota está gelada e sem pulso algum, e fala para Misaki que ela está totalmente morta. Então o prota fala que ela é o zumbi. Depois voltamos a 40 minutos atrás, antes da Misaki acordar.
E o homem que fica controlando os drones fala que seu nome é Takumi. Ele é um empresário que oferece informações usando internet e drones, e ele não tem autorizações de voo para isso, e por esse motivo ele ajuda assassinos a ocultar corpos. E ele vive de forma discreta e humilde, e ele queria continuar assim. Depois Kuraki aparece perguntando o que o Prota estava fazendo, e ela pergunta para o Takumi se era ele que estava fazendo aquele drone voar sem fazer barulho. Então ele fala que ele perdeu o controle daquele drone. Então o Prota fala para eles esperar que ele vai consertar a garota. E Kuraki pergunta para Takumi se é ele que está fazendo aquilo. Então ele fala se ele conseguisse fazer aquilo, aquilo seria o seu ganha-pão. Depois o Prota fala que a garota deve despertar em breve. Então o Prota pergunta quem eram eles. E Kuraki fala que eles são amigos da Misaki. E ela fala que eles foram terminar o trabalho da garota e também vingar ela. E esse era o plano deles. Kuraki pergunta para o Prota se ela pode acreditar que a garota está mesmo viva. E o Prota fala que é uma pergunta complicada. E o Prota fala que não fez muita coisa, mas o cérebro dela e a alma estão intactos. E ele também consertou o corpo dela. E ele fala que só precisa de um feiticeiro que conjura magia de ressurreição. Mas nesse mundo não existe magia. O Prota pergunta para eles se eles tiveram alucinação em massa. E Kuraki fala que o Prota não irá enganar eles com esse truque. O Prota invoca uma mão que segura o homem no chão. E a mulher pede um tempo para pensar. O Prota fala que tudo bem. Depois Takumi fala que tem um prédio pegando fogo. E Kuraki fala que está preocupada com as crianças. Mas o jeito é deixar com os bombeiros. O Prota fala que aquilo é uma dor que uma criança não deveria sentir. Kuraki pede para o Takumi levar o Prota até o prédio onde estão as crianças. O Prota vai até lá e salva as crianças. Depois disso, eles voltaram para o prédio abandonado. E lá o Prota pergunta o que ele pode fazer para ter paz naquele país. A mulher pergunta para ele o que significa paz para ele. Ela fala para ele que ele precisa de dinheiro. O Prota fala que dinheiro é igual em qualquer país. A mulher pergunta o que ele quer naquela cidade. O Prota fala que não sabe nada daquele país, mas ele gostaria de usar a necromancia para ganhar dinheiro, para ele conseguir viver em paz. A mulher fala que vai ajudar ele e vai colocar Misaki e Takuma para ajudar ele a viver naquele mundo. Muito obrigado por assistir, deixa o like e se inscreva-se para eu trazer mais vídeos.